Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Neto Pousa e hoje eu vou falar com você sobre encontrei o meu público certo através da análise de prospecção, que se você não viu o vídeo anterior, então já para esse aqui, volta lá, assiste, porque antes de entender qual é o público certo, você precisa passar por um entendimento próprio teu. Então vai lá e assiste. Caso contrário, deixa eu te falar, hoje nós vamos falar, encontrei o meu público certo e agora? O que eu faço? Cheguei lá para negociar, vou negociar o quê? Como que eu vou falar com as pessoas que estão próximas de mim? Como que eu vou me comportar? Eu vou falar uma coisa com muito amor e que aconteceu comigo no início da minha jornada. Eu acreditava para deixar claro para você, eu comecei 100% no mercado de renda variável, através de trading e tudo mais. E depois eu fui migrando, em 2018 eu fiz um propósito com Deus que se eu pudesse viver do mercado financeiro, eu ia levar educação financeira para outras pessoas. E nesse formato, eu queria 100% uma igualdade. E é muito estranho o que eu vou falar, mas eu entendi que nada e nem ninguém quer entender sobre isso. Por que, Neto? É estranho o que eu tô falando, tá? Porque eu queria falar de educação financeira de uma maneira leve, direcional. E eu falo assim. Só que o formato que eu me vestia não condizia com o que eu falava. Eu não entendia no começo. Então, como que eu fazia? Eu falava de educação financeira 100% de moletom. Era moletom a calça, era moletom a camiseta, a blusa e boné. E eu queria falar de educação financeira. E até então, os públicos não queriam ouvir através do formato que eu falava, por mais que fosse gratuito, muito do conteúdo que eu entreguei no início. E eu não conseguia entender disso, e aí diversas pessoas, inclusive minha esposa Maite, um beijo pra você, mas ela falava, cara, você precisa mudar o seu posicionamento, você precisa mudar o formato que você se veste, e eu não entendia sobre isso. Então, encontrei o público ideal, e agora? A primeira pergunta que eu vou te fazer é, o teu público ideal tá se vestindo como você se veste? Se sim, tá tudo certo, a gente vai para um próximo passo. Se não, você vai precisar se comportar como isso. E se você falar pra mim, Neto, mas eu nem tenho recurso pra isso, separa uma fatia disso, se controla um pouco mais, gera receita um pouco mais, para que você possa entender. Por quê? Quando você acerta o eixo do teu público, você vai fluir melhor. E eu não falo só sobre financeiro, não. Eu falo sobre estado de mentalidade. Você sente prazer em executar mais e mais e mais. E se você está sentindo hoje um desprazer com isso, é porque você não está atendendo o público ideal e você não está entregando o produto que de fato você queria entregar. Então a primeira coisa é a sua vestimenta. Eu preciso falar para você que a sua vestimenta ela vai trazer exatamente a igualdade com quem você vai fechar negócio. Vou trazer um exemplo prático aqui. Se eu quero vender roupas de futebol, qual é o formato que eu vou vender? Mas se eu quero falar com o empresário de um jogador, qual é o formato que eu vou me vestir? Repara só que na sua cabeça, o seu cérebro já te levou a duas imagens. Quando eu entendo isso, você mesmo já trouxe a onda de percepção do que é igual e do que é desigual. E você assumiu esse compromisso com você. Você concorda que eu nem falei sobre qual é a postura mais exata ou qual é a errada? O seu cérebro mesmo já te permitiu a dividir como é o formato do público. Eu vou trazer mais um exemplo pra você. Eu quero falar agora com uma margem muito mais skatista. Uma margem de qual eu nasci e fui criado e gosto muito. E eu também quero falar com uma área de advogados. Eu vou usar o mesmo formato de vestimenta? Mas calma aí, por que teu cérebro te levou a isso se eu nem falei nada sobre qual é o formato do skatista ou do advogado? Você pré-julgou diante da imagem que você já tem. Sendo assim, o formato da sua comunicação tem que condizer com o público que você está buscando, como a prospecção que você analisou e entendeu sobre o seu conteúdo. Consegue entender que a vestimenta é extremamente importante? 2. Postura. Você tem falado com firmeza quando você leva o conteúdo que você diz ter autoridade? Ou todas as vezes que você vai precificar, você tem medo no formato que você fala do valor que você entrega? Porque quando você fala o seu preço com medo, quer dizer que nem você entende o seu real valor. Mas, quando você fala o seu preço com autoridade, você sabe o valor que você entrega. E essa é a grande diferença de quem tem autoridade sobre o seu conteúdo e de quem não tem. Você pode ter autoridade sobre a sua roupa, mas a autoridade do seu conteúdo, ela vai ser vista e percebida direto quando você consegue colocar um preço com autoridade diante do que de fato você merece receber. Caso contrário, se você está reclamando da margem ou do valor ou do preço que estão pagando por aquilo que você entrega, é porque nem você sabe o real valor daquilo que você está vendendo. Então começa a mudar esse posicionamento. Então a primeira coisa é entender se as minhas vestimentas condizem com o público que eu estou entregando. 2, se o valor do que eu entrego, se quando eu trago a precificação daquilo que eu estou negociando, eu levo a tal autoridade que eu passo a confiança da entrega daquilo que eu levo, transmito e distribuo. 3, princípio e verdade. Tem começo, meio e fim ou tá vazio demais o que você entrega? Porque a gente só consegue ter medo
quando a gente não entende o fim. E a Bíblia é muito legal com essa ponta porque a gente aprende através dela que Deus fala assim, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Quando a gente entende isso, por que a gente tem medo do fim? Porque nem a gente tem o poder de conhecer. Então isso diminui a sua autoridade naquilo que você faz. Porque você precisa ter um processo definido daquilo que você está entregando para sua prospecção ativa. Ter totalmente o domínio sobre aquilo que você está fazendo. Quando você entende isso, então eu tenho alinhamento de postura com o que eu tenho de investimento, eu tenho autoridade sobre a precificação e o valor, eu tenho metodologia com começo, meio e fim, dentro de princípios, isso é muito importante eu colocar, dentro de princípios, e o terceiro e último que eu acredito que é fundamental, olhar quem circula o mesmo ambiente que você. Sabe por que eu te trago isso? Porque você pode mudar as suas vestes, você pode entender o seu valor, você pode ter começo, meio e fim, mas se você está num ambiente onde todas as pessoas te colocam em uma direção para baixo ou tiram a autoridade que você está construindo ou já construiu psicologicamente, e isso é científico. 5 segundos é o tempo necessário para que uma informação externa se torne algo que ou potencialize ou machuque a gente. E quantas vezes o nosso ambiente familiar, de amigos, de pessoas que não entende para onde o seu coração já está falando para você ir. Eles soltam palavras que ficam 15 segundos, às vezes uma noite inteira. E por conta disso, você esquece a figura da roupa, você esquece o seu valor, você esquece o começo, meio e fim, porque você tem capacidade de começar, mas não tem capacidade de continuar e terminar. E tudo isso define pelo ambiente que você convive. Por isso, eu falo muito. Fazer parte de grupos, de clubes, de companhias e boas mesas é fundamental para aquilo que você está buscando. Então a prospecção ativa, ela parte desses 5 gatilhos. Porque provavelmente, se você acessa muitos lugares que são gratuitos, você concorda? Qual é a probabilidade do cliente que você está buscando, no ticket que o seu coração está cantando aí, que ele esteja lá? Qual a probabilidade de nos seus eventos gratuitos que você possa converter ele diretamente ao ticket que você está buscando? Qual a probabilidade? Eu sou um caiçara nato e amo praia, mas a praia é gratuita. Eu vou te fazer uma provocação agora. O seu público tá lá? Entenda onde o seu público está. Entenda qual é o formato desse ambiente. E se fizer sentido pra você isso aqui, ou você quer trazer uma provocação através disso, porque isso aqui é uma troca de empresários, isso daqui não é um monólogo. Eu quero te convidar a fazer o seguinte rapidinho. Se inscreve no nosso canal, compartilha se esse conteúdo foi provocativo ou te fez pensar em coisas que talvez você não tinha observado. E se você quer trazer uma provocação pra gente ter uma troca e crescimento junto, deixa aqui nos comentários, me manda uma mensagem na DM, faz a sua mensagem chegar. Porque através disso, eu posso te afirmar, em todos os pontos cegos que nós atuamos, nós encontramos uma solução. E isso daqui não é sobre uma discussão quem tá certo ou quem tá errado. É que nós possamos fazer esse Brasil crescer junto com conteúdo e informação. Eu cresço através da sua história e você cresce através da minha. É como se fosse um grande mosaico. E todas as pecinhas construídas dessa figura é através da informação que a gente troca. Então eu te convido a trazer essa provocação para que a gente possa fazer. Faz sentido tudo isso que foi conversado durante esse vídeo? Se sim, traz esse conteúdo pra gente. Eu tenho uma equipe pronta, junta pra gente poder atuar em todos os casos, porque eu quero conhecer cada vez mais de perto a sua história. E uma dica de ouro extremamente importante aqui já pra você. Então você pode mandar mensagem, deixa nos comentários e tudo mais, mas eu quero pra você, empresário, que de repente tá pensando, como eu posso prospectar? Aqui nos comentários mesmo. Sabe como você pode fazer? Alguém olha os comentários que estão lá embaixo, olha se alguém comentou algo que faz sentido pra você ou não, e começa a trazer esse debate ali. Esse debate não é sobre uma provocação entre um ou outro, mas que ambos vão sair com melhoria. Aí vamos trazer um exemplo. O empresário X trouxe uma informação e o empresário Y, você que está assistindo, trouxe essa resposta. E eu quero poder participar dessa comunidade, quero poder falar com vocês ali para que juntos nós possamos trazer soluções para os nossos mercados. Sabe por quê? Um fato é, eu cresço com vocês e vocês crescem comigo. Vamos fazer esse combinado? Então eu quero ver aqui, hein? Eu vou aguardar vocês nesse vídeo aqui, porque eu quero trazer esse ambiente de comunidade. É algo totalmente direcional para quem é empresário e tem a mentalidade e coragem de crescer. E a sua coragem pode começar com um comentário hoje. Ficamos assim, até o próximo vídeo.